E pense, o que nós temos feito na prática para enfrentar o grande mal do nosso tempo, que é a solidão? Chega até a ser irônico que, ao mesmo tempo que nós criamos toda sorte de ferramentas e tecnologias para que a gente pudesse falar com o mundo inteiro, a gente se sinta cada vez mais só, cada vez mais vazio, cada vez mais sem sentido na vida e por isso muitas vezes acabe dedicando um bom tempo da nossa vida às redes sociais, a um devaneio digital e evitando muitas vezes as relações pessoais, as relações aqui no mundo real com as pessoas. Mas isso não acontece por acaso. Isso vem de fruto de um sistema que nos aliena da nossa própria natureza. Porque o ser humano, ao contrário de muitos animais, como por exemplo o cavalo, que mal nasce e já sai andando por aí, já cria dependência rapidamente, nós não, nós nascemos prematuros, nós levamos praticamente 2 anos para começar minimamente a nos virar, seja andando, seja aprender a falar, enfim. Nós passamos um bom tempo da nossa vida totalmente dependentes de um ser terceiro. Só que aí nos vendem uma ideia, depois que a gente cresce, de que a gente é independente, que a gente não depende de ninguém, e a gente cria essas ilusões na nossa cabeça, vai se afastando, acredita num conceito que não tem o menor sentido enquanto humanidade, dessa coisa do cada um por si, cada um que se vire, aquele que se for mais forte, que se dá bem sobre os demais, e isso está adoecendo a todos nós, e é exatamente isso que essa minissérie Adolescência da Netflix expõe na nossa cara, e é por isso que ela está gerando tanta discussão, mas que muita gente ainda não entendeu que realmente o problema real é a solidão, que está exposta em todos os momentos ali. Nos 4 capítulos onde de maneira brilhante, a série conseguiu nos mergulhar para dentro como se fosse uma janela para dentro de nós mesmos, e é por isso que incomoda tanto ao assistir, ao mesmo tempo nos instiga a querer ver mais, porque é como se a gente pudesse olhar para dentro das nossas próprias vidas. Muitas das coisas que acontecem na vida dos personagens acontecem no nosso dia a dia. São famílias que não são aquelas famílias disfuncionais cuja desculpa é de que não vai para frente porque ela não é aquele modelo tradicional. Não, é aquela família mais tradicional que existe. Família de pais heterossexuais, com filhos, com mãe cuidando da casa, com o pai se matando de trabalhar, sem conseguir dar atenção suficiente para os filhos para poder prover materialmente a casa. Pois é esse tipo de família que a gente comprou o peixe como a família ideal, que está exposta ali, que tem muitos problemas como qualquer outro tipo de família e que a gente vem negligenciando. Aliás, a série foi muito sábia também ao escolher, nesse exemplo de família, um menino que apesar de adolescente, 13 anos, tem ainda o rosto, as feições de uma criança. Ou seja, para gerar aquela empatia que muita gente, vezes as pessoas viram a cara quando são garotos da periferia que acabam cometendo deslizes, crimes. E aí quando você vê uma situação dessa, você se choca e começa a refletir sobre muitos discursos prontos que a gente compra por aí, como por exemplo da violência policial, como por exemplo da ação do Estado sempre fria e distante do indivíduo, pegando uma criança que num ato colérico cometeu até um crime bárbaro, como no caso aí, o assassinato de uma menina, mas você olha ali, é o Estado com sua força quebrando as portas para pegar um simples garoto frágil que ao ser surpreendido até urina nas calças. Pois é exatamente isso que é jogado na nossa cara. Assim como é jogado na nossa cara o modelo de educação que nós insistimos em manter nas nossas escolas, que está 200 anos atrasado. Um modelo que foi criado há 200 anos atrás na Prússia, não com a intenção de educar e criar cooperação e melhorias na sociedade, mas justamente para controlar, para domesticar as pessoas e evitar revoluções, como vinha acontecendo lá na época do modelo da Revolução Francesa, e os germânicos muito espertamente criaram esse modelo militarizado, onde cada um está dividido em salas hierarquicamente, sempre jogando uns contra os outros. Mesmo convivendo em sociedade, as pessoas aprendem desde cedo a gerar desconfiança daquele que deveria e tem tudo para estar próximo dele, porque as suas relações de vida são muito aproximadas. E é exatamente esses modelos que acabam afastando e criando essa sensação de que você está sempre só. Esse menino, como todos os outros meninos retratados na escola, sempre histéricos, sempre descontentes com a escola, sempre buscando uma maneira de chamar a atenção para si próprio, como é o caso do menino que se queixa de não ser popular, como é o caso das situações envolvendo as questões de incel, internet, red pill e outras coisas paralelas que vão ser buscadas através das redes sociais
para minimamente se integrar a um grupo, se sentir pertencente a alguma coisa, porque basicamente é novamente essa sensação da solidão, essa sensação de não se pertencer a lugar nenhum, não se pertencer direito dentro de casa, onde o pai e a mãe estão ali para prover a sua comida, mas não pergunta como você está, nunca tem tempo, e não é porque eles não te amem, é porque ele está o tempo todo comprando a ideia de que ele tem que a responsabilidade dele dentro da família é prover, garantir a sua satisfação material, garantir que você tenha comida na mesa, que você tenha conforto na sua mesa, mas esse conforto vem da ausência, e nessa ausência é onde essas relações acabam sendo mal explicadas, como vai acontecer inclusive numa cena tanto do menino quanto do pai depois comentando, o pai tentando acompanhar ele jogando bola, ele tendo algum fracasso porque ele não tinha intimidade com aquilo, e ele se sentindo culpado porque não conseguiu fazer aquele pai que ele tanto idolatrava sentir orgulho dele, e o pai envergonhado porque não conseguia olhar para o filho tentando agradá-lo sem conseguir. Pois é, está faltando muito diálogo na nossa sociedade, está faltando muito carinho, muito respeito, muita abertura de um para o outro. E não é só nessas relações, as mesmas coisas, as nossas dependências, as nossas carências afetivas, até sexuais, lembrando que a gente vive num mundo que prefere ir pelo caminho da repressão, de não toque, não olhe, renegando a natureza mais básica do ser humano, e aí gera todas essas distorções, gera aquela coisa que quem foi adolescente sabe que dói muito, que é a sensação da rejeição, de você começar a sentir atração por alguém, mas ter medo da rejeição, e aí teve no caso do menino aqui a rejeição de uma menina que também tinha sido rejeitada por um outro rapaz, e essa bolha vai virando, e em vez das pessoas aprenderem a enfrentar isso, porque a escola não faz a parte, a família também se negligencia a fazer essa parte, e o jovem naquele turbilhão de novos conhecimentos, não sabe como agir, vai buscar referências em quem está disposto a fazer um discurso para ela na internet, muitas vezes gente também de mentalidade distorcida, como esses Red Pills, e acaba caindo numa situação como essa. Situação que, como a retratada no filme, que acaba terminando em assassinato, mas que muitas vezes termina em coisas da pessoa tirar a própria vida, mas que mesmo aqueles que não chegam a esses atos extremados, passam por esses dramas. É raro alguém que não passa por esses conflitos, essas angústias tremendas, mas a maioria acaba às vezes conseguindo se segurar, mas passa muitas vezes a vida vivendo no automático, vivendo sem realizar, sem poder experimentar aquilo que é a si mesmo, porque a sociedade vai falar dele. Quantas e quantas vezes a gente está vendo aí esses mau caráteres, políticos mau caráter, incentivando as pessoas a patrulharem ideologicamente as escolas, os locais de trabalho, até os hospitais, enfim, sempre com a desculpa de que está ali defendendo os valores. Estão defendendo nada, gente. Estão dividindo cada vez mais, estão criando uma sociedade cada vez mais doente. E quanto mais a gente for adaptado às sociedades doentes, mais a gente vai lidar com esse tipo de situação de efeito colateral, porque uma sociedade que não aprende o sentimento de aldeia, de uns cuidarem dos outros, onde a gente vive num sistema onde a gente tem que servir o sistema e não o sistema servir a gente, onde as tecnologias, em vez de estar possibilitando que a gente trabalhasse menos, elas estão nos forçando a trabalhar cada vez mais e vivemos cada vez mais insatisfeitos e com aquela sensação de exaustão, nunca vai dar certo. Portanto, essa série, ela tem esse mérito de mostrar pra gente que tá na hora da gente puxar o freio de mão e entender, enquanto sociedade, não só individualmente, o que a gente tem que fazer para enfrentar essa solidão, para enfrentar esse medo do outro. Ao mesmo tempo a gente tem uma necessidade do outro, da aprovação, a gente tem um medo enorme de ter esse contato, porque foi convencido de que a gente vive num mundo onde a gente nunca pode perder, onde a gente nunca pode ser frustrado, e aí a gente, quando tem essas perdas que são cada vez mais sucessivas, a gente vai se tornando esse poço de angústia e ressentimento para ser manipulado ali na frente. E você? O que pensa a respeito desse grande problema? Que caminhos você enxerga para a gente poder enfrentar esse grande mal da nossa geração, que é a solidão? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos juntos construir uma sociedade mais saudável que sirva ao homem e não que se sirva dele.